Quando o céu invade a terra. Guia prático para uma vida de milagres. Bill Johnson. Capítulo 5. Orando para que o céu desça. O Dia Nacional Americano, de 4 de julho, foi o evento mais significativo do ano para nossa maravilhosa comunidade. A parada, o rodeio e o Demolition Derby foram apenas algumas das atividades realizadas nesse dia e nos seguintes, com a duração de quase uma semana. Outras festas populares têm também o seu espaço em nosso meio com suas cavalgadas, jogos e comidas especiais que são comuns nesses eventos. Houve um ano em que uma cartomante quis infiltrar-se na celebração. Ela montou a sua tenda ao lado das demais e expôs suas cartas de tarô, sua bola de cristal e toda a sua parafernália ocultista. O diabo a tinha enviado para conceder o dom da possessão demoníaca aos cidadãos da minha cidade. Então o pessoal da nossa igreja começou a orar. Caminhando em torno da tenda daquela mulher, passei a declarar: você não está no céu, não é para você estar aqui. Esta cidade é minha. Você está aqui legalmente. Proíbo que você estabeleça raízes aqui. Deus deixa raízes aqui. Deus declarou que onde quer que a sola dos meus pés pisar, esse terreno me é dado. E aplico em você a palavra de Deus que declara que eu tenho autoridade sobre você. Vá embora. Continuei a dar voltas em torno daquela tenda, tal como fez Israel em torno de Jericó. Mas nada ruiu no mundo físico. Não falei nada a respeito dessas coisas àquela mulher. Nem mesmo foram proferidas essas palavras em voz alta, para não chamar a atenção dela. Ela não era minha inimiga, nem era ela o meu problema. Meu alvo de ataque era apenas o reino das trevas, que a capacitava com os seus poderes malignos. No momento em que ela estava fazendo a sua feitiçaria num casal que se sentara à sua mesa, postei-me do outro lado da tenda, bem próximo do casal, que de nada suspeitava. Estendi então as mãos em direção a eles, enquanto amarrava o poder do inferno que tinha a intenção de destruí-los. Saí de lá assim que terminei aquele ato. As mãos que são consagradas a Deus podem liberar o poder do céu numa determinada situação. No mundo espiritual a liberação ocorre na forma de relâmpagos. 78. Embora a feira tenha permanecido em funcionamento por vários dias ainda, aquela mulher saiu da cidade na manhã seguinte. O poder que atuava através dela tinha sido quebrado. Ela não conseguiu permanecer. Era como se as vespas do livro de Êxodo a tivessem lançado para fora da cidade. Jesus nos deu o modelo. A oração modelo do Senhor nos dá mais clara instrução sobre como trazer a realidade do seu mundo para este. Os generais do avivamento nos têm falado já há séculos que se orarmos, ele virá. A oração bíblica é sempre acompanhada por uma obediência radical. A oração com obediência será sempre respondida por Deus, liberando a natureza do céu para as nossas debilitadas circunstâncias. O modelo de Jesus revela quais são as duas verdadeiras prioridades da oração. A primeira é a intimidade com Deus, o que se expressa na adoração: santificado seja o teu nome. A segunda é trazer o seu reino à terra, estabelecendo o seu domínio sobre as necessidades da humanidade. Venha o teu reino. Enquanto nos preparamos para examinar esta oração, permita-me destacar mais um pensamento que nos ajudará a compreender melhor o propósito que está por trás da oração. Como discípulos, somos tanto cidadãos como embaixadores de um outro mundo. A nossa tarefa é para ser feita aqui neste mundo, mas o nosso lar não está aqui. O nosso propósito é eterno. Os recursos necessários para completar a nossa tarefa são ilimitados. As únicas restrições são as que se acham em nossa mente. Examinemos agora a oração de Mateus 6, 9 e 13, começando com a primeira frase. 3/4 Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. O título Pai é um título de honra e um chamado para um relacionamento. Para sermos verdadeiros adoradores, tudo o que precisamos saber é o que Deus fez para tornar possível que o chamemos de Pai nosso. Santificado significa respeitado ou reverenciado. E também uma expressão de louvor. No livro de Apocalipse, uma revelação de Jesus Cristo, não do Anticristo, fica claro que as principais atividades no céu são o louvor e a adoração. E o mesmo deve ser para o crente, aqui na terra. Quanto mais vivermos como cidadãos do céu, mais as atividades do céu ficarão patentes em nosso estilo de vida. A adoração deve ser a nossa maior prioridade no ministério. Tudo mais que fizermos será influenciado por quanto nos empenharmos em adorar o Senhor. Ele habita em nosso louvor. Nossa tradução expressa isso da seguinte maneira: Tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. 81. E Deus responde literalmente com uma invasão do céu na terra através da adoração do crente. Um de meus filhos é líder do louvor. Um dia ele levou um amigo, com um violão, até um shopping center para adorarem a Deus. Eles terminaram a adoração 3 horas depois de cantarem e dançarem diante do Senhor. Um homem, sem saber o que estava acontecendo, passou por aquele local em que eles tinham estado em adoração ao Senhor e parou, pôs a mão no bolso, retirou drogas, retirou drogas, entorpecentes, jogando-as no chão. Ninguém havia conversado com ele sobre o seu pecado. Como é que isso foi acontecer? O céu tocou na terra, e não há drogas no céu. Vemos isso acontecendo com muita frequência quando as equipes do nosso ministério vão às ruas de São Francisco. Atuamos em ministérios de misericórdia, e também nos empenhamos publicamente em trazer o poder sobrenatural de Deus às vidas que estão arrasadas. Cura e libertação é a norma.
Às vezes elas acontecem apenas por causa do ambiente de adoração. Quando a presença de Deus se manifesta sobre pessoas que estão em adoração, até mesmo descrentes são levados a ter um encontro com Ele. Meu filho e minha filha têm ministrado em ruas bastante agitadas de São Francisco. As pessoas que passam por vezes manifestam demônios, e por outras irrompem em alegres gargalhadas, ao entrarem na presença do Senhor. Essas coisas não deveriam nos surpreender. Veja como Deus responde aos louvores do seu povo, conforme está registrado em Isaías 42:13. O Senhor sairá como valente, despertará o seu zelo como homem de guerra. Clamará, lançará forte grito de guerra e mostrará a sua força contra os seus inimigos. 3/4 Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Este é o ponto principal para toda oração. Pois o que existe no céu é para ser liberado na terra. O cristão, através da oração, é que faz com que o céu se expresse aqui neste mundo. Quando o crente ora de acordo com a vontade revelada de Deus, a fé se torna precisa e voltada para um só alvo. A fé apropria-se da realidade do céu. E uma fé permanente não a deixa escapar. Uma invasão assim faz com que as circunstâncias terrenas se alinhem com as celestiais. Os que criticam esta visão sarcasticamente dizem, se é assim, acho então que devemos orar para que tenhamos ruas de ouro. Não. Mas as nossas ruas deveriam ter a mesma pureza e as mesmas bênçãos, tal como no céu. O nosso gado dará suas crias. Não haverá gritos de aflição em nossas ruas. 2 Tudo o que acontece aqui é para ser uma sombra do céu. Em contrapartida, a nos concentrarmos na oração. Até que ponto Deus tem como propósito manifestar aqui na terra as realidades do céu? Por certo, ninguém sabe. Mas sabemos, pela história da igreja, que é bem mais do que temos agora. E sabemos, através das Escrituras, que é bem mais do que a nossa mente possa ter imaginado. Podemos ver a vontade de Deus na sua presença reinando entre nós, pois onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Sempre que o Espírito do Senhor esteja demonstrando o senhorio de Jesus, o que resulta é a liberdade. Ainda, um outro modo de expressar isso é, quando o Rei dos Reis manifesta o seu domínio, o fruto desse domínio é liberdade. Essa é a esfera a qual nos referimos como Reino de Deus. O Senhor, em resposta a nossos clamores, traz o seu mundo para dentro do nosso. Por outro lado, aquilo que não tem a liberdade de existir no céu tem de ser amarrado aqui. Mais uma vez, e através da oração que temos que exercer a autoridade que nos foi dada. Dar-te-ei as chaves do rei, dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. 85 Observe a expressão terá sido. A ideia que está nela é que podemos amarrar ou liberar aqui na terra aquilo que já estava amarrado ou liberado no céu. Novamente, o céu é o nosso modelo. 3/4 O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Será que há alguém passando fome no céu? É claro que não. Pedir o pão é uma aplicação prática de como o domínio do Senhor deve ser visto aqui na terra. Suprimentos em fartura. O abuso de algumas pessoas na área da prosperidade não nos dá o direito de abandonar as promessas de Deus em relação a prover com abundância a seus filhos. Ele tem o maior prazer em fazer isso. Pelo fato de haver provisões completas e perfeitas no céu, tem de haver o mesmo aqui. O céu é o padrão para o mundo material do cristão, o suficiente para satisfazer aos desejos que vieram de Deus e suficientes para toda boa obra. A nossa base legal para recebermos o celestial que nos foi dado em Cristo Jesus, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir, em Cristo Jesus, cada uma de vossas necessidades. Segundo o que? Sua riqueza. Onde? Em glória. Os recursos do céu são para nós, aqui e agora. 3/4 E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Há falta de perdão no céu? Não. O céu nos dá um modelo para os nossos relacionamentos aqui na terra. Cede uns para os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Esses versículos deixam bem claro que o nosso modelo é Jesus Cristo, aquele que subiu à destra do Pai, aquele cujo reino procuramos. Mais uma vez esta oração descreve um modo prático de como orar para que a realidade do céu tenha efeito sobre o planeta Terra. 3/4 E não nos deixes cair em tentação. Planeta Terra. 3/4 E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Não há tentação nem pecado no céu. Nem há lá qualquer vestígio do pecado. Ficar longe do pecado é o que nos mostra, na prática, que estamos sendo dirigidos pelo nosso Rei. Esta frase da oração não significa que Deus quer nos tentar. Sabemos, de Tiago 1:13, que Deus a ninguém tenta cometer pecado. Orar deste modo é importante porque nos faz encarar a necessidade que temos da graça, e ajuda-nos a alinhar o nosso coração com o céu, em total dependência de Deus. O reino de Deus nos dá um modelo para as questões do coração. Esta parte da oração é na verdade um pedido para que Deus nos promova para uma posição acima do que o nosso caráter consegue dominar. Às vezes a nossa unção e os nossos dons, mas não o nosso caráter, estão prontos para terem uma responsabilidade maior. Quando essa promoção ocorre cedo demais,
O impacto dos nossos dons nos coloca em destaque, numa situação que favorece a nossa queda traduzida. Na verdade significa livra-nos do maligno. Um coração modelado de acordo com o céu tem muito sucesso na guerra espiritual. É por isso que está escrito, sujeitai-vos a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Jesus pôde dizer, com respeito a Satanás, que ele, nada tem em mim. 98 O crente deve ser totalmente liberto de toda a opressão satânica e de tudo o que o diabo traz. Isso que se pede nesta oração. 3/4 Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O reino de Deus pertence a ele. E é por isso que somente ela pode nos dar o seu reino. Quando declaramos esta verdade, passamos de uma simples declaração para um ato de louvor. Por toda parte nas Escrituras ouvimos declarações de louvor semelhantes a esta, contida no modelo de oração do Senhor, que declara que toda a glória e todo o poder pertencem a Ele. Um dos ensinamentos mais importantes que recebi me foi dado por Derek Prince, há cerca de 30 anos. Era uma maravilhosa mensagem sobre o louvor. Nela ele sugeriu que, se tivéssemos apenas 10 minutos para orar, deveríamos passar 8 minutos louvando a Deus. É impressionante por quantas coisas podemos orar, nos 2 minutos restantes. Essa palavra me ajudou a reforçar a prioridade da adoração que eu vinha aprendendo de meu pastor. Meu pai. Mais uma vez, esta oração tem 2 objetivos. 1. Servir a Deus a partir de um relacionamento pessoal com Ele. E, 2. Trazer a realidade do seu reinado, o reino, a terra. Um esboço do texto de Mateus 6:9-13 mostra-nos como acessar o reino através da oração. Louvor e adoração. Orar pelo céu na terra. 3/4 Ação do céu sobre necessidades materiais. 3/4 Ação do céu sobre os relacionamentos pessoais. 3/4 Ação do céu sobre nosso relacionamento com o mal. Louvor e adoração. Mas, buscar primeiro o reino de Deus, e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6:33. Por certo este versículo não está no modelo de oração que Jesus nos ensinou, mas pertence ao contexto de toda a mensagem sobre o reino proferida no Sermão do Monte. Nele o Senhor estabelece a prioridade para todos os valores e objetivos cristãos, buscar primeiro o reino de Deus. A compreensão deste ponto nos ajuda a compreender qual deve ser o alvo pretendido por toda oração, isto é, que o senhorio de Jesus seja visto em todas as circunstâncias da vida. Quando o reino de Deus confronta o pecado, o perdão é dado, e ocorre uma mudança na natureza que anteriormente somente sabia pecar. Quando a ação do seu reinado entra em choque com a enfermidade, a pessoa é curada. Quando atinge o endemoniado, ele é liberto. A natureza da mensagem do reino provê a salvação para o homem completo, espírito, alma e corpo. Este é o Evangelho de Jesus Cristo. Apóstrofo. Sempre me pareceu que a frase "se as minhas prioridades estiverem certas, com certeza eu receberei conforme a minha necessidade". Depois de compreender melhor a oração modelo, não estou tão certo quanto a isso ter sido o seu intento. Ele estava dizendo que, se buscarmos primeiro o seu reino, veremos o seu reino vindo até nós para de tudo nos prover. E traz consigo a resposta de Deus às nossas necessidades materiais e relacionais, e a nossa luta contra o mal. Estabelecendo uma nova franquia. Suponhamos que eu tivesse um restaurante muito bem sucedido e você quisesse comprar o direito a uma franquia. Ao comprar uma franquia do meu restaurante, você estaria investindo o seu dinheiro para poder usar o nome do restaurante e tudo mais que lhe é pertinente, o cardápio, seu projeto, seu sistema gerencial e o treinamento adequado para os empregados. Você teria que cumprir os padrões pré-estabelecidos pelo restaurante que cedeu a franquia. A aparência do seu estabelecimento teria que ser a mesma, como também seriam todo o mobiliário e os itens do cardápio. As direitos do cardápio. As diretrizes para a gestão do pessoal e o estilo de administração teriam que ser idênticos aos daquele. Ou seja, você teria que fazer tudo conforme as disposições do restaurante franqueador. Quando oramos para que venha o seu reino, estamos pedindo ao Senhor que faça prevalecer as regras, a ordem e os benefícios do seu mundo sobre este em que vivemos, até que este fique tendo a mesma aparência daquele. É isso que acontece quando os enfermos são curados, ou quando os endemoniados são postos em liberdade. O mundo do Senhor entra em choque com o mundo das trevas, e o seu mundo sempre é vencedor. A nossa batalha é sempre uma batalha para ganhar domínio, um conflito entre dois reinos. Criados para a posição de reinar, fomos criados para termos intimidade com o Senhor. Dessa intimidade provém a nossa comissão para reinar. Tenha em mente que Ele vê a forma de reinar de um modo diferente da maioria de nós. Nós reinamos através do serviço. Muitos têm cometido o erro de pensar que os cristãos têm de encabeçar todas as empresas, governos e que os cristãos têm de encabeçar todas as empresas, governos e departamentos. Por mais que isso pareça ser uma boa coisa, na verdade essa condição é um fruto do nosso verdadeiro objetivo. Sermos semelhantes a Cristo, isto é, termos excelência com humildade, é o nosso verdadeiro alvo. Toda promoção é dada pelo Senhor. Se passássemos mais tempo desenvolvendo o coração voltado para o reino, teríamos mais pessoas ocupando postos-chave de liderança. Orar é a coisa mais simples que o crente pode fazer. De filho para pai,
Daquele que ama para aquele que ama, orar é conversar, e às vezes só falar. Orar é ao mesmo tempo uma das coisas mais complicadas para nós. Fórmulas, rezas, não funcionam no relacionamento deste reino. A honra que temos por estarmos habilitados a orar vai além de toda compreensão. Somos representantes do Senhor aqui na terra, embaixadores do seu mundo. Nossos clamores, todos eles, tocam o seu coração. Orar, a coisa mais importante. Ter em propósito da oração. E é por meio do relacionamento que Deus nos confia os segredos do seu coração, para que os expressemos em oração. Foi o que ele fez com Simeão e com Ana, quando lhes despertou o coração para orarem, bem antes do nascimento do Messias que viria, pela sua vinda. A volta do Senhor também será precedida pela declaração da noiva. O Espírito e a noiva dizem, vem. Se todas essas coisas acontecerão inevitavelmente, qual é então o propósito da oração? Tudo indica que Deus impôs a si mesmo uma restrição, somente atuar em tudo que se refere ao homem em resposta a uma oração. Deus decidiu operar através de nós. Somos a sua autoridade delegada sobre o planeta Terra, e a oração é o veículo que possibilita a sua invasão. Aqueles que não oram dão condições para que as trevas continuem reinando. O maior empenho do inimigo em sua tarefa de enganar a igreja é enganá-la quanto ao propósito e o efeito da oração, representando um outro mundo. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Paulo disse estas palavras à igreja de Filipos, uma cidade romana na Macedônia. Ela possuía uma cultura romana e estava sob o governo e a proteção do Império Romano, embora não fossem romanos. Os filipenses entendiam muito bem a ordem dada por Paulo com respeito ao fato de serem cidadãos de um outro mundo. Paulo não falou sobre ir para o céu num certo dia, mas sim lhes disse para viverem no dia de hoje como cidadãos do céu, mais especificamente, de uma posição do céu para a terra. Temos o privilégio de representar o céu aqui na terra, de forma que podemos fazer com que o céu se manifeste a este mundo. O estilo de vida como embaixadores. Como embaixadores, vivemos num mundo representando um outro mundo. Uma embaixada é o local central de onde o embaixador e os seus auxiliares exercem a sua função. Ela é considerada, de fato, uma extensão da nação que representa. Assim se dá com o crente, sendo o embaixador. A Bíblia promete, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado. Tal como os embaixadores de uma nação têm uma renda que é baseada no padrão de vida do seu país, não importando em que nação estrangeira estejam servindo, assim também os embaixadores do reino de Deus vivem de acordo com a economia do céu, embora ainda estejam na terra. Todos os recursos do nosso rei acham-se à nossa disposição, para realizarmos a sua vontade. Uma vida despreocupada foi o que Jesus ensinou, ao dizer, observai as aves do céu. Na condição de embaixador, os militares do reino que eu represento estão à minha disposição para me ajudarem a cumprir todas as ordens do rei. Se, como representante da minha nação, minha vida estiver sob ameaça, todo o poder militar do governo do meu país estará pronto para fazer o que for necessário para proteger-me e libertar-me dessa ameaça. O mesmo se dá com os exércitos angelicais do céu. Eles são enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. Ter a mentalidade de um embaixador foi algo que logo captei de John Pratney. Quando ele entra num avião, ele se fez lembrar que, embora os outros possam estar representando a IBM ou a Xerox, ele está ali representando um outro mundo. Tenho seguido o seu eticado, o seu princípio por cerca de 30 anos. Isso tem me ajudado a manter uma clara perspectiva quanto ao propósito eterno de cada viagem que faço. Intercessão ou uma sessão de reclamações. Uma das razões para não orarmos vem de observar certas pessoas que oram. Muitos dos que se consideram intercessores têm uma vida depressiva. Não quero minimizar o genuíno efeito da carga do Senhor que recai sobre nós quando estamos orando eficazmente. Ela é real e necessária. Mas um estilo de vida instável tem sido promovido por aqueles que se dizem intercessores, mas que não aprenderam a liberar nada em oração. A carga do Senhor é para nos levar a algum lugar. Isso eu aprendi por esforço próprio. Ensinaram-me, desde jovem, sobre a importância da oração. Meu pastor de jovens, Shimotinton, manteve-me na linha com seus ensinamentos e através dos muitos livros que ele me deu para ler. Eu passava um bom tempo orando, e mantive essa prioridade em minha vida até o início da idade adulta. Mas o meu enfoque, ao orar, com frequência voltava-se para ou melhor, para minha falta de espiritualidade. Eu me levantava cedo para orar e também orava até bem tarde, à noite. Deus honrou o sacrifício que eu fazia, mas as minhas vitórias pessoais não correspondiam às minhas horas bem elaboradas de oração. Em vez disso, minhas vitórias pareciam estar mais relacionadas com os meus atos de fé. Devido ao fato de que o meu enfoque ainda era a minha própria pessoa, foram poucas as vitórias que posso atribuir como respostas às minhas orações. Labutar em oração nem sempre é um indício da verdadeira intercessão. Muitas pessoas não conseguem nem mesmo distinguir a carga da sua própria incredulidade em relação à carga dada pelo Senhor. Agora eu oro até chegar a um lugar de fé para a situação que eu esteja enfrentando. Quando chego a este ponto, a minha perspectiva em relação ao problema fica totalmente diferente. Em vez de pedir a Deus para invadir em minhas circunstâncias, começo a comandar que as montanhas sejam removidas, em seu nome. É a partir desta posição de fé,
ou de descanso, que descubro o meu papel ao orar. Ore até haja uma ruptura nas linhas inimigas. Então exerça a autoridade que lhe foi dada para executar a vontade de Deus sobre as circunstâncias em mira. A perfeita tempestade. Jesus estava dormindo em meio a uma tempestade que ameaçava a vida dos discípulos. Diante do medo da morte, eles o acordaram. Então o Senhor exerceu autoridade e liberou a paz sobre aquela tempestade. Foi a paz que há no céu que lhe permitiu dormir. E foi essa mesma paz que subjugou a tempestade. Você somente terá autoridade sobre a tempestade durante a qual você tiver condições de dormir. Se fico ansioso numa dada situação, então fica difícil para mim liberar a paz, porque somente posso dar aquilo que tenho. A autoridade funciona a partir da paz que há no céu. Mesmo depois que os discípulos obtiveram resposta à sua oração, na forma de uma tempestade que se transformou em bonança, Jesus os questionou quanto à incredulidade deles. Para a maioria de nós, a resposta de uma oração é o que obtemos em virtude da nossa grande fé. Neste caso eles foram atendidos em seu pedido ao Senhor, mas Jesus lhes chamou de homens de pequena fé. O Senhor queria que eles exercessem a autoridade que ele lhes havia dado para que eles mesmos acalmassem o mar. Em vez disso, eles pediram ao Senhor para que ele tomasse uma providência. Nós normalmente oramos, em vez de obedecermos, numa situação de risco. Além disso, uma teologia correta não basta para nos capacitar a realizar toda a obra que, há 2000 anos, Jesus nos deu para fazer. A grande comissão não foi ainda concluída, apesar de nossos vastos recursos financeiros e de pessoal. Para que possamos ver rupturas nas linhas inimigas semelhantes às que Jesus fazia, temos que nos apropriar daquilo que Jesus se apropriava, do Espírito Santo. Este dom especial é o assunto do próximo capítulo.